A festa de 60 anos de Vitório seria a maior de todas. 100 convidados, a nata de São Paulo. E o cardápio, é claro, tinha que ser o bobó. É o prato da minha sorte, Antônia. Não me decepcione. Ela passou o dia todo na labuta. Descascou quilos de camarão 7 barbas, ralou o inhame fresco, prensou o coco para extrair o leite. Nada de lata, estraga o sabor autêntico, ele dizia. A cozinha ficou impregnada com o cheiro do dendê, do coentro, da cebolinha verde. Era o cheiro da sua infância na Bahia, servindo de enfeite exótico para homens de terno caro. Às 7 da noite, tudo estava perfeito. O pirão estava cremoso, os camarões cor-de-rosa convidativos. Foi quando Luca Moretti entrou na cozinha. Seu cheiro chegou primeiro, uma mistura pesada de uísque caro e o odor químico da cocaína. Luca, o filho caçula de 25 anos, era a antítese do pai. Onde Vitório era frieza calculista, Luca era puro caos indolente. Onde está o carregamento de champanhe, sua incompetente? Ele rosnou, seus olhos vidrados vasculhando a cozinha. A champanhe está na adega, com o mordomo, Luca. Como o senhor sabe, eu não tenho acesso. Respondi, mantendo a voz calma, sem desviar os olhos do fogão. Não me dê lição, sua empregada, ele gritou, avançando. Ele tropeçou deliberadamente em um banquinho e o impacto fez seu corpo esbarrar com força no balcão onde dezenas de canapés finos estavam dispostos. O mundo desacelerou. A travessa de porcelana francesa, tão fina que parecia translúcida, balançou perigosamente. Um canapé rolou para fora. Antônia esticou a mão, um gesto inútil. A travessa tombou no ar e se espatifou no chão imaculado com um estampado de desgraça. Salmão rosa, caviar negro e finos cacos de porcelana branca se espalharam como os restos de um sonho caro. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. E então ele apareceu. Vitório Moretti na porta, um fantasma em seu terno branco de linho. Seus olhos, cor de gelo, percorreram a cena. O filho embriagado, a comida no chão, Antônia paralisada. O que aconteceu aqui? Sua voz era um fio de seda, cortante. Luca apontou para Antônia. Essa desgraçada, pai. Ela empurrou o banco, quase me derrubou. Olha o que ela fez com a sua festa. Senhor Moretti, por favor. Foi um acidente. O Luca tropeçou. O Luca é meu filho. A voz de Vitório cortou o ar, elevando-se um tom. Você está insinuando que a palavra de um Moretti vale menos que a de uma cozinheira? Ele se aproximou. O cheiro do seu perfume caro era um nevoeiro tóxico. Sabe, Antônia, você acha que é especial porque faz uma comida que lembra a minha infância pobre. Isso te dá algum valor? Deixe-me esclarecer. Ele pegou um canapé de foie gras intacto. Esta é a diferença entre nós. Levou-o à boca, mastigou com lentidão e cuspiu o conteúdo pastoso aos pés de Antônia. Veja, é a mesma coisa. Tudo o que você toca, tudo o que você é lixo. Lixo útil por um tempo, mas lixo. Pegue suas coisas e suma da minha propriedade. E vou garantir que nenhuma família decente desta cidade te contrate novamente. Naquela noite, sob uma chuva fina, Antônia caminhou até o ponto de ônibus com uma sacola plástica. A humilhação queimava por dentro. Na manhã seguinte, veio a notícia. Vitório Moretti sofrera um AVC fulminante durante a festa e morrera. A vida de Antônia mergulhou na miséria. Até que uma semana depois, o advogado apareceu no barraco. Dona Antônia, o senhor Moretti lhe deixou a Vila Serena. A fazenda dele. Era um insulto póstumo. Herdar a única coisa que aquele homem amava. O advogado entregou-lhe uma chave pesada e um envelope. Ele disse que a senhora entenderia. Dentro, uma carta. A caligrafia era de Vitório, mas as palavras eram de um homem assustado. A carta explicava que a fazenda era um santuário, ameaçado pelo próprio filho, Luca, que queria vendê-la para mineradoras. Use a raiva que eu plantei em você para fazer o que eu não consegui. Proteja aquela terra. Peço perdão.
Ao chamá-la de lixo, eu estava descrevendo a minha própria alma. Antônia deixou a carta cair. Não era uma herança. Era uma confissão e uma missão. Uma fé quieta, que sempre a sustentara, acendeu-se em seu peito. Não era hora de chorar. Era hora de lutar. Ela pegou a chave. A viagem para a Vila Serena começaria no dia seguinte. A chuva caía sobre o telhado de zinco do barraco como uma orquestra de tambores, ecoando a batida acelerada do coração de Antônia. A carta de Vittorio Moretti, agora amassada e manchada pelas suas lágrimas e pela umidade da noite, parecia pesar 1 tonelada em suas mãos. Ela a releu pela 10ª vez, suas frases ecoando na mente como um sino fúnebre. Use a raiva que eu plantei em você para fazer o que eu não consegui. Proteja aquela terra. Raiva. Havia tanta raiva. Mas agora, misturado a ela, havia um sentimento novo e estranho. Um peso solene. Uma responsabilidade que transcendia a sua própria vida. Vittorio, em sua arrogância final, não estava apenas pedindo desculpas. Ele estava passando um fardo. E pior, ele estava certo. Algo dentro dela, um instinto profundamente enterrado sob anos de submissão, concordava. Aquela terra, aquelas pessoas que ele mencionava de passagem, não podiam ser sacrificadas pela ganância de Luca. Sua mãe, Dona Célia, tossiu no quarto ao lado, um som rouco e dolorido que puxou Antônia de volta à realidade imediata. Os remédios estavam acabando. A despensa quase vazia. A herança maldita não enchia a barriga. A fé que sempre a sustentara, aquela fé simples, de agradecer pelo pão de cada dia, de acreditar que Deus daria o sustento, agora era posta à prova de uma forma cruel. Como deixar sua mãe doente para ir proteger uma terra que ela nunca viu? Foi então, no silêncio entre uma trovoada e outra, que uma memória veio à tona. A voz da sua avó, uma mulher forte como a rocha, que criou 7 filhos sozinha numa roça no interior da Bahia. Minha filha, Deus às vezes nos joga no fogo não para nos queimar, mas para nos temperar, para nos fazer fortes o suficiente para a batalha que a gente nem sabe que vem por aí. Aquela não era uma batalha por ela, era por algo maior. Era uma batalha que Vittorio, com toda a sua riqueza, tinha medo de lutar. E ele a tinha escolhido, não por acaso, mas porque viu nela uma centelha da mesma força crua que ele havia perdido há muito tempo, afogada em dinheiro e poder. A decisão foi tomada naquela madrugada. Ela não iria sozinha. Escreveu uma carta para a vizinha, Dona Marli, uma mulher de confiança, explicando a situação de forma vaga. Um trabalho urgente e bem pago no interior, que resolveria seus problemas financeiros. Deixou o pouco dinheiro que tinha para os remédios da mãe e prometeu enviar mais, assim que possível. Foi a conversa mais difícil da sua vida, mentir para a própria mãe, dizer que tinha conseguido um emprego como cozinheira em um hotel-fazenda. A expressão de alívio e orgulho nos olhos enfraquecidos de Dona Célia foi um punhal no seu peito. A viagem de ônibus para Minas Gerais foi uma jornada através da própria alma. A paisagem urbana e cinzenta de São Paulo deu lugar a colinas verdejantes, céus imensos e uma sensação de paz que ela não sentia há anos. Cada quilômetro percorrido era um passo para longe da Antônia cozinheira humilhada e um passo em direção a uma mulher que ela nem conhecia ainda. O ponto final do ônibus era uma placa enferrujada na beira da estrada. Vila Serena, 8 quilômetros. O motorista a olhou com curiosidade. Vai lá para a fazenda dos Moretti, moça. Boa sorte. Dizem que o filho do dono está por lá e não está muito feliz com a visita nova. O coração de Antônia gelou. Luca já estava lá. A corrida havia começado antes mesmo dela chegar. Carregando sua mala simples, começou a caminhar pela estrada de terra vermelha. A poeira subia, cobrindo seus sapatos. O silêncio era absoluto, quebrado apenas pelo canto dos pássaros e pelo farfalhar de sua saia no vento. E então, depois de uma curva, ela a viu. A Vila Serena não era uma fazenda. Era um reino. A casa-sede, uma imponente construção colonial branca e azul,
Coroava uma colina cercada por jardins que pareciam desafiar a ordem natural da serra. Era bela, mas tinha uma aura melancólica, como um palácio de um rei que havia partido. Ao se aproximar do portão de ferro, um homem idoso surgiu da sombra de uma mangueira centenária. Usava um chapéu de palha e seus olhos, profundos e cheios de histórias, a avaliaram sem hostilidade. "Boa tarde, menina. A senhora é a nova dona?" Sua voz era áspera como a casca de um jequitibá. "Eu sou a Antônia. O senhor Moretti me deixou a propriedade." Ele acenou com a cabeça, um gesto lento. "Sabíamos que vinha chegando. Sou seu Zé, o capataz. Minha família cuida dessa terra desde o tempo do avô do finado patrão." Ele abriu o portão. "Pode entrar. A casa está pronta. Mas o coração da terra está inquieto." A frase ecoou na mente de Antônia enquanto ela atravessava os jardins. O que ele queria dizer? Abrir a pesada porta de jacarandá da mansão foi como abrir um livro de história. O interior era fresco e silencioso, cheirando a madeira envelhecida e flores murchas. Móveis coloniais maciços, quadros de paisagens serranas. Tudo era luxuoso, mas vazio. Uma casa que guardava segredos. Seu Zé a levou até a biblioteca, no segundo andar. O patrão passava horas aqui. Dizia que era o único lugar onde conseguia ouvir a própria alma. Ele apontou para uma porta de madeira maciça. "A chave que a senhora tem é desta porta." Antônia inseriu a chave pesada na fechadura. O ruído do mecanismo girando ecoou pelo corredor vazio. Dentro, a biblioteca era uma caverna de conhecimento. Estantes abarrotadas de livros, uma escrivaninha majestosa. E sobre a escrivaninha, bem no centro, um único objeto. Um caderno de capa de couro gasto, com uma nova carta em cima. Com mãos trêmulas, ela abriu o envelope. "Antônia, se encontrou este caderno, encontrou a verdade. Luca não quer apenas vender a terra. Ele já começou. Há 6 meses, ele falsificou minha assinatura em um contrato de exploração de minério. A perfuração começa em 1 semana, na nascente principal. Tudo está aqui. O contrato, os subornos, os nomes dos envolvidos. Eles não vão parar por nada. A senhora não é mais a cozinheira, é a guardiã. Boa sorte." Antônia abriu o caderno. Mapas geológicos, cópias de contratos assinados por Luca, recibos de grandes quantias em dinheiro para funcionários públicos. A prova estava toda ali. A prova de que Luca estava disposto a envenenar rios, destruir florestas e expulsar famílias inteiras por dinheiro. Nesse momento, o som de motores distantes, crescendo rapidamente, chegou até a biblioteca. Eram motores potentes, agressivos. Olhando pela janela, ela viu 2 picapes pretas subindo a estrada de terra, levantando uma nuvem vermelha. Luca tinha chegado, e a batalha pela Vila Serena estava prestes a começar. O rugido dos motores se transformou em um rosnado ameaçador quando as picapes pretas pararam brutalmente em frente à casa, bloqueando a vista serena do jardim. Portas foram abertas com violência. Luca foi o primeiro a descer, seu rosto distorcido por uma raiva que o envelhecia 10 anos. Ele não estava mais com o terno caro da cidade, mas vestia roupas de campo que pareciam uma vantagem inadequada, tão nova e imposta quanto sua presença ali. Atrás dele, desceu o mesmo capanga de óculos escuros que Antônia tinha visto na mansão em São Paulo. E mais 2 homens, com braços grossos e expressões vazias, contratados para o trabalho sujo. Antônia não esperou que eles invadissem a casa. Com o caderno de Vitório apertado contra o peito, como um escudo de verdades, ela saiu calmamente pela porta principal, parando no topo da pequena escadaria de pedra que levava ao jardim. A pose dela, ereta e silenciosa, parou o avanço deles por um instante. Era o último thing que Luca esperava. A mulher que ele imaginava acuada e escondida, enfrentando-o de frente. "Pensei que já teria fugido, sua sanguessuga." Luca cuspiu, olhando para ela com um ódio que ia além da disputa pela terra. Era um ódio de classe,
de raiva por ver aquela ninguém ocupando um espaço que ele julgava ser seu por direito divino. Vim dar uma última chance. Entrega o que é meu, assina os papéis, e eu te dou dinheiro suficiente para assumir para sempre. É mais do que você e sua família de miseráveis vão ver na vida. A menção à sua família fez Antônia cerrar os punhos, mas a voz que saiu dela foi surpreendentemente calma, carregada de uma autoridade que ela mesma não conhecia. Essa terra não está à venda, Luca. O seu pai não queria isso. Ele deixou bem claro. Meu pai era um velho gagá que perdeu a coragem, Luca gritou, perdendo completamente a compostura. Sua voz ecoou pelo vale, assustando os pássaros. Ele era fraco, sentimental. Essa terra vale uma fortuna em minério e eu vou pegá-la, queira você ou não. Ele fez um sinal grosseiro para o capanga de óculos escuros. Davi, tira essa coisa do meu caminho. E o capanga Davi deu um passo à frente. Sua presença física uma ameaça palpável. Foi então que a paisagem ao redor deles mudou. De trás das árvores, das laterais da casa, das sombras do jardim, surgiram silenciosamente os verdadeiros donos da Vila Serena. Homens e mulheres de rostos curtidos pelo sol, vestidos com roupas simples de trabalho. Empunhavam foices, enxadas, paus. Eram mais de 20 pessoas. E no centro deles, de pé e com os braços cruzados, estava seu Zé, seu olhar fixo em Luca, não com ódio, mas com uma decepção profunda. Essa terra já tem dona, menino, seu Zé falou, sua voz calma cortando o ar tenso como uma foice afiada. E a gente defende o que é nosso. A senhora Antônia chegou e ela fala por nós. Luca olhou ao redor, de um rosto determinado para o outro. Ele não esperava por aquilo. Esperava por uma mulher sozinha e assustada, não por uma comunidade inteira unida. A arrogância em seu rosto deu lugar a um lampejo de dúvida, seguido por um ódio ainda mais fervoroso. Ele estava sendo desafiado não por um exército, mas por algo que ele não conseguia compreender: lealdade. Você enfeitou esses caipiras contra mim? Ele rosnou para Antônia. Eles não são enfeite, Luca. Eles são a alma deste lugar. Algo que você nunca vai entender porque só enxerga números. Ela respondeu. Isso é minha propriedade, ele gritou, e o som foi tão estridente que pareceu rachar o céu. Num acesso de fúria cega, ele avançou na direção de Antônia, ignorando completamente o grupo de pessoas. Foi um movimento estúpido. 2 dos homens mais jovens da comunidade se interpuseram no caminho dele, suas foices brilhando sob o sol. Davi, o capanga, puxou uma faca de caça da cintura. O ar ficou carregado da promessa de violência. Pare! A voz que cortou a tensão não foi de Antônia nem de seu Zé. Veio de dentro de uma das picapes. A porta do passageiro se abriu e Isabela Moretti desceu, seu rosto pálido e marcado pela angústia. Luca, pelo amor de Deus, para com isso. Fica fora disso, Isabela! Luca gritou, virando-se para a irmã. Eu não vou ficar fora. Já chega. Olha para você, está ameaçando pessoas com facas, pela herança que o pai deixou claramente para outra pessoa. Isabela caminhou até ficar entre o irmão e os trabalhadores, sua fina silhueta uma barreira frágil, mas corajosa. Ela olhou para Antônia e em seus olhos não havia ódio, mas um pedido de desculpas silencioso. Ele está errado. Eu sei de tudo. Eu vi os contratos que ele tentou esconder. Ele não quer a terra, Luca. Ele quer o dinheiro da mineradora para cobrir as dívidas de jogo que fez. A revelação caiu como uma bomba. O próprio Davi, o capanga, baixou a faca 1 centímetro, olhando para Luca com uma nova desconfiança. Ele fora contratado para intimidar, não para participar de uma guerra familiar por dívidas pessoais. Luca ficou encurralado, sua mentira exposta diante de todos. A raiva se transformou em pânico. Cala a boca, Isabela. Você não sabe de nada. Eu sei tudo, ela gritou de volta, as lágrimas finalmente rompendo. E eu não vou deixar você destruir a única coisa boa que o pai fez na vida. Naquele momento de caos, com irmão e irmã se enfrentando, Antônia viu a oportunidade. Ela não era mais a protagonista. A história
era maior do que ela. Era sobre a redenção de uma família. Ela baixou o caderno e olhou para Luca. Luca, você pode levar a terra, pode cavar até encontrar seu minério, pode ficar rico, mas você nunca vai ter o que o seu pai realmente queria que você tivesse. Você nunca vai ter o respeito dessas pessoas. Você nunca vai ter a paz que ele encontrou aqui. E no dia que você perceber isso, vai ser tarde demais. As palavras não eram de ameaça, mas de profecia. E pelo jeito que o rosto de Lucas se contorceu, ele as entendeu perfeitamente. Ele não disse mais nada. Deu meia volta, entrou na picape e bateu a porta. Davi e os outros homens recuaram, confusos, e entraram na outra picape. Os veículos derramaram volta e desapareceram na estrada de terra, deixando para trás um silêncio pesado. Isabela quebrou o silêncio, sua voz um sussurro. Ele vai voltar. E da próxima vez não vai ser com ameaças. Vai ser com um mandado de reintegração de posse, com policiais. Ele tem contatos. Antônia olhou para as pessoas ao seu redor, para a terra que se estendia até o horizonte, e depois para o caderno em suas mãos. E a batalha daquela tarde tinha sido vencida, mas a guerra estava longe de acabar, e ela sabia que a próxima etapa não seria defendida com foices, mas com as palavras e as leis contidas naquelas páginas. A cozinheira humilhada teria que aprender a lutar numa arena muito diferente, a da justiça dos homens. A poeira vermelha baixou sobre a Vila Serena, mas a paz não veio. A tensão agora era um som de fundo, um zumbido de ansiedade que substituiu o canto dos pássaros. A coragem mostrada no confronto deu lugar a uma realidade mais sombria. A lei era uma faca de dois gumes, e Luca tinha mais recursos para manuseá-la. Isabela ficou. Foi a decisão que mudou tudo. Enquanto Luca voltava para São Paulo, para articular seus próximos movimentos nos gabinetes com ar-condicionado, a irmã se recusou a entrar na picape. Ela parou diante de Antônia, suas malas ainda no porta-malas, e fez a pergunta que definiria o resto da luta. O que você precisa? A resposta estava no caderno. Nas semanas seguintes, a biblioteca da mansão se tornou o quartel-general de uma resistência improvável. Antônia, a mulher que lia receitas, agora devorava documentos jurídicos com a ajuda de Isabela. A herdeira dos Moretti revelou-se uma aliada incrivelmente valiosa. Ela entendia a linguagem do poder que Antônia desconhecia. Sabia quais juízes eram influenciáveis, quais cartórios eram ágeis, quais leis ambientais poderiam ser usadas como trincheiras. Ele vai alegar que o pai não estava em sã consciência, Isabela explicou, espalhando papéis sobre a grande mesa da biblioteca. Temos que provar o contrário. Precisamos de testemunhas, do médico pessoal dele, dos funcionários que o viram lúcido até o último dia. Enquanto isso, Antônia fazia a sua parte. Caminhava pela propriedade com seu Zé, conhecendo cada centímetro da terra que Joara proteger. Conheceu as famílias que viviam ali há gerações. Os colonos que plantavam café nas encostas, o velho carpinteiro que mantinha a casa-sede de pé, as mulheres que teciam tapetes de lã de ovelha. Ouviu suas histórias, viu o medo nos olhos deles quando a palavra mineradora era sussurrada. Aquele não era apenas um pedaço de terra, era um organismo vivo, uma teia de vidas que seria despedaçada. Foi durante uma dessas caminhadas, à beira do rio cristalino, que cortava a propriedade, a tal nascente que Luca cobiçava, que a fé de Antônia, até então um carvão quente no peito, encontrou oxigênio. Ela parou, observando a água limpa correndo sobre as pedras, e lembrou de um salmo que a avó recitava. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ele me guia por caminhos de justiça. Caminhos de justiça. Aquele não era um caminho fácil, era pedregoso, cheio de espinhos. Mas pela primeira vez, Antônia não se sentiu sozinha. Sentiu que aquela força maior que sempre a confortara na cozinha escura, agora a empurrava para a frente, não para uma vingança cega, mas para uma missão de cuidado. Ela não estava lutando por ódio de Luca, mas por amor àquela criação, àquelas pessoas.
Era uma revelação silenciosa e poderosa. O ataque de Luca veio não com gritos, mas com um envelope branco e frio, entregue por um oficial de justiça em uma manhã de segunda-feira. Era uma notificação de ação de reintegração de posse, alegando que a transferência da propriedade era fraudulenta e que Luca, como herdeiro universal, era o legítimo proprietário. O prazo era de 30 dias. O desespero bateu à porta. 30 dias. Mas Isabela, ao ler a papelada, soltou uma risada amarga. Ele cometeu um erro crasso. Ela apontou para uma cláusula. Ele moveu a ação na comarca errada. A Vila Serena está em uma área de disputa territorial entre 2 municípios. Ele protocolou na cidade onde tem o prefeito no bolso, mas a propriedade pertence à comarca vizinha. Isso nos dá tempo. O plano que surgiu naquela biblioteca foi uma obra-prima de estratégia e ousadia. Enquanto os advogados de Luca se enrolavam na teia burocrática que o próprio erro criou, Antônia e Isabela colocaram em prática a fase 2, o contra-ataque. Usando o diário de Vitório como um mapa, elas foram atrás das testemunhas-chave. Encontraram o médico aposentado do patriarca, que assinou uma declaração juramentada atestando a lucidez de Moretti até o fim. Conseguiram com um antigo contador da empresa, aterrorizado com as ações de Luca, uma cópia de extratos bancários que mostravam desvios de fundos da holding familiar para cobrir as dívidas de jogo do filho. A prova mais contundente, porém, veio de onde menos se esperava. Davi, o capanga de óculos escuros, apareceu uma noite na porteira da fazenda, sozinho e a pé. Ele não estava armado. O Luca não vai pagar, disse ele direto, seu rosto uma máscara de cansado. Ele me prometeu o dobro se eu convencesse a cozinheira a sair. Agora diz que não tem dinheiro. Disse que eu que me vire. Davi cuspiu no chão. Um homem sem palavra não merece lealdade. Eu gravei coisas, conversas dele com os caras da mineradora. Ele falando que ia passar a trator em quem estivesse na frente, que o pai era um velho bobo por querer preservar mato. Ele entregou a Antônia um pendrive. Era a arma definitiva. Agora o dilema era moral. Usar aquelas gravações obtidas de forma ilegal seria manchar a luta? Antônia passou a noite em claro, orando por sabedoria. Na madrugada, a resposta veio clara. A verdade precisava ser exposta, mas os métodos precisavam ser honrados. Ela não seria como Luca. A estratégia final foi traçada ao amanhecer. Eles não usariam as gravações diretamente na justiça. Em vez disso, Isabela marcou uma reunião com o promotor público da comarca correta, um homem conhecido por sua integridade. Eles apresentariam todas as provas legais, o diário, os laudos médicos, os extratos bancários. E então, Isabela, como herdeira e parte da família, contaria sobre a existência das gravações, não como prova, mas como um relato do caráter do irmão, oferecendo-se para depor contra ele. Era um risco enorme, mas era a jogada certa. No dia da reunião, Antônia se vestiu com a única roupa simples que tinha, mas que estava limpa e passada. Olhou-se no espelho, já não via a cozinheira humilhada. Viu uma mulher que carregava o peso de uma terra, de dezenas de famílias, da memória de um homem arrependido e da chance de redenção de uma irmã. A fé já não era apenas um conforto, era uma armadura. Enquanto ela e Isabela entravam no carro que as levaria para a cidade, seu Zé e toda a comunidade se reuniram no pátio da mansão. Nenhuma palavra foi dita, apenas um silêncio carregado de esperança. Eles sabiam que a batalha final não seria travada com foices, mas em uma sala de reuniões. E estavam torcendo por suas duas guerreiras mais improváveis, a cozinheira e a herdeira, unidas para salvar a casa que ambas, de formas diferentes, aprenderam a amar. A guerra pela Vila Serena estava prestes a ter seu veredito final. A sala de audiências do fórum da pequena cidade mineira era um mundo à parte da majestade silenciosa da Vila Serena.
O ar cheirava a poeira antiga, madeira encerada e uma tensão seca que fazia a garganta ficar seca. Bancos de madeira rústica, um brasão da República descascando na parede atrás do juiz. Era o palco da lei simples do interior, e para aquela disputa bilionária, parecia ironicamente inadequada. Antônia sentou-se ao lado de Isabela no banco das requerentes. Suas mãos suavam e ela as esfregou discretamente no vestido simples. Do outro lado, Luca, acompanhado por 2 advogados de ternos caríssimos que pareciam ter saído de um folheto de revista, sorria com uma arrogância condescendente. Ele olhou para elas como se observasse insetos interessantes. Seus advogados sussurravam entre si, confiantes. Eles tinham a lei do lado deles, ou pelo menos tinham o dinheiro para dobrá-la. O juiz, um homem idoso de óculos na ponta do nariz e expressão cansada, deu início à sessão. O advogado de Luca foi o primeiro a falar. Sua voz era um instrumento bem afinado de persuasão e intimidação. Ele pintou Vittorio Moretti como um homem senil nos últimos dias, manipulado pela astúcia de uma funcionária oportunista. Chamou o testamento de ato de loucura, a transferência da Vila Serena de fraude grotesca. Suas palavras eram elegantes, afiadas e vazias. Quando terminou, a confiança de Luca era palpável. Ele se recostou no banco, um sorriso de vitória antecipada nos lábios. Então, foi a vez do jovem advogado que Isabela contratara, um homem local conhecido por sua teimosia honrada. Ele era a antítese do outro. Voz calma, argumentos simples baseados em fatos. Apresentou a declaração do médico. Mostrou os extratos bancários com as movimentações suspeitas de Luca. E então fez Isabela levantar para depor. O silêncio na sala ficou pesado quando Isabela, com uma dignidade que fez até o juiz se endireitar na cadeira, começou a falar. Ela não atacou o irmão. Falou do pai. Descreveu o amor profundo que ele tinha pela Vila Serena, sua lucidez em suas últimas visitas, sua preocupação crescente com a ambição destrutiva de Luca. E então, com uma voz que mal continha a emoção, ela revelou a existência das gravações. Meu irmão, meritíssimo, não está aqui por amor à terra, está aqui por desespero. Ele tem dívidas monumentais de jogo. A venda da Vila Serena para as mineradoras é sua tábua de salvação. E ele está disposto a destruir um ecossistema inteiro, a história de dezenas de famílias, para se salvar. A acusação caiu como um raio. Os advogados de Luca se levantaram, protestando veementemente. Alegaram que eram acusações infundadas, tentativas de difamação. Luca estava pálido, seu sorriso havia desaparecido, substituído por um olhar de pânico contido. Foi quando o promotor público, um homem sério, que observava tudo em silêncio, pediu a palavra. Ele se levantou e caminhou lentamente até o centro da sala. Meritíssimo! O Ministério Público tem acompanhado este caso com muita atenção. E as evidências apresentadas pela senhora Isabela Moretti, bem, elas coincidem estranhamente com uma investigação independente que temos conduzido sobre a global mineração e suas práticas predatórias na região. A alegação de dívidas de jogo é nova, mas... E faz sentido. Ele então se virou para Luca. Senhor Moretti, o senhor nega ter se encontrado com o senhor Roberto Silva, conhecido como Bebeto, na semana passada em São Paulo, para negociar o pagamento de uma dívida de R$800 mil? O sangue drenou completamente do rosto de Luca. Aquele era um nome e um valor que ele jamais imaginou ouvir naquele fórum poeirento. Seus próprios advogados olharam para ele, confusos. A jogada de Isabela e do promotor foi de mestre. Eles não usaram as gravações ilegais. Usaram o fato de saberem delas para guiar uma investigação oficial por canais legítimos. Era um cheque-mate legal. O juiz, um homem que claramente desprezava a arrogância dos ricos da cidade grande que vinham sujar sua comarca, olhou para Luca por cima dos óculos.
Diante dos fatos novos trazidos à light pelo Ministério Público e da gravidade das acusações que envolvem não apenas uma disputa familiar, mas crimes ambientais e financeiros em potencial, eu suspendo esta ação de reintegração de posse. Determino o arquivamento do processo e encaminho os autos ao MP para as devidas investigações criminais. A posse da propriedade Vila Serena permanece com a senhora Antônia Silva, conforme determinado no testamento válido do finado Vitório Moretti. O martelo bateu. O som ecoou na sala silenciosa como um trovão. Luca não disse uma palavra. Ele se levantou, seu rosto uma máscara de ódio e humilhação total, e saiu da sala sem olhar para trás, deixando seus advogados para trás para recolher os papéis. Fora do fórum, sob o sol quente do interior, Antônia e Isabela se olharam. Não houve abraços comemorativos, nem gritos de vitória. Havia apenas um alívio profundo e esgotador. A guerra havia acabado. Na volta para a fazenda, Isabela quebrou o silêncio. Ele nunca mais vai nos incomodar. As investigações vão persegui-lo. Ele vai perder tudo, até o nome da família. Antônia olhou pela janela para as montanhas verdes que agora estavam verdadeiramente salvas. Ele já tinha perdido tudo muito antes de hoje, Isabela. Ele só não sabia. Os meses que se seguiram foram de reconstrução. Com a ameaça de Luca dissipada, a vida na Vila Serena floresceu. Antônia, com a ajuda de Isabela e de seu Zé, criou uma fundação para gerir a propriedade, garantindo que ela seria preservada em perpetuidade, um santuário para as gerações futuras. Parte da renda era reinvestida na comunidade, em escolas, em postos de saúde, na agricultura sustentável. Anos depois, Antônia, já uma mulher transformada pela responsabilidade e pela paz encontrada, caminhava à beira do rio, o mesmo rio que Luca queria ver morrer. Sua mãe, Dona Célia, havia se mudado para uma casinha confortável na propriedade, sua saúde melhorando com o ar puro. A fé de Antônia, aquela que a sustentou na escuridão, agora era uma coisa quieta e gratificante, como o fluir daquelas águas. Ela herdou uma mansão, sim, mas o que ela realmente ganhou foi muito maior. Um propósito, uma família escolhida e a prova definitiva de que o valor de um homem não está no que ele possui, mas no legado de bondade que deixa para trás. A cozinheira, que foi chamada de lixo, encontrou no fim de tudo a redenção não apenas para si mesma, mas para a memória de um homem que, em seu último ato de desespero, finalmente acertou. Ele a escolheu não para herdar suas riquezas, mas para carregar sua consciência. E ela carregou com uma honra que ele próprio nunca conseguira ter. A vitória no fórum não significou o fim do trabalho, mas o início de uma responsabilidade ainda maior. A notícia do veredito correu como um rastilho de pólvora pela região e a Vila Serena, antes um ponto de discórdia, tornou-se um símbolo de resistência. Antônia, a cozinheira que desafiou um império, era agora uma figura pública, e com isso veio um novo tipo de pressão. Jornalistas queriam entrevistas, curiosos apareciam nos portões e outras comunidades ameaçadas por grandes corporações buscavam nela uma liderança. Foi Isabela quem se tornou sua escudeira nesse novo fronte. Com sua expertise em lidar com a mídia e o mundo corporativo, ela atuou como uma porta-voz incansável, filtrando as demandas e garantindo que a história da Vila Serena fosse contada da maneira correta. Não como um conto de fadas sobre uma herança inesperada, mas como um caso emblemático de justiça ambiental e soberania popular. Ela transformou a luta pessoal em uma causa pública, articulando alianças com ONGs e órgãos de fiscalização, garantindo que os olhos do país estivessem sobre aquelas terras, tornando-as virtualmente intocáveis para qualquer outra tentativa de espólio. Dentro da propriedade, a vida tomou um rumo orgânico e próspero. O conhecimento ancestral dos colonos, combinado com a visão de Antônia para o cuidado e o sustento, transformou a Vila Serena em um modelo de agricultura sustentável e turismo comunitário.
As hortas orgânicas abasteciam não apenas a comunidade local, mas passaram a fornecer para restaurantes finos da região a um preço justo que garantia a dignidade de quem plantava. As receitas de Antônia, outrora servidas apenas para um magnata, agora eram a atração principal de um pequeno e aconchegante restaurante na casa-sede, onde os visitantes podiam experimentar os sabores autênticos da terra enquanto aprendiam sobre a história do lugar. A própria mansão, outrora um símbolo de poder isolado, abriu suas portas. Parte dela foi transformada em um museu vivo da cultura caipira. Outra parte em uma pousada para receber os turistas que chegavam, curiosos para conhecer o cenário de uma história que parecia saída de um folhetim. O dinheiro gerado era reinvestido integralmente na comunidade, na reforma da escola rural, na compra de um veículo para transporte dos moradores mais idosos, na criação de uma pequena biblioteca. Foi nessa nova rotina, meses após o julgamento, que um carro discreto parou no portão principal. Dessa vez, não era um oficial de justiça ou um capanga. Era um homem de meia idade, vestido com simplicidade, seu rosto marcado por uma serenidade cansada. Ele pediu para ver Dona Antônia. Quando ela o recebeu na varanda, olhando para aquele rosto que tinha os mesmos olhos de Isabela, mas sem a dureza de Luca, ela soube instantaneamente quem ele era antes mesmo de ele se apresentar. Senhora Antônia, ele disse com uma voz suave, sou Roberto Moretti, o irmão do meio. Antônia ficou em silêncio, avaliando-o. Ele não parecia uma ameaça. Eu sempre me mantive afastado dos negócios da família. Ele continuou, olhando para o vale. Sempre preferi uma vida simples. Sou professor de história em Ouro Preto. Quando soube do que aconteceu, da luta pela Vila Serena, eu não pude ficar indiferente. Vim pedir desculpas pelo meu irmão e para agradecer. Ele finalmente a olhou nos olhos. Você fez por esta terra e pela memória do meu pai o que nenhum de nós, seus filhos de sangue, teve a coragem de fazer. O Luca está perdido, mas a Isabela, você a salvou. E salvou o que restava de bom no nome Moretti. Naquela tarde, Roberto Moretti caminhou pela Vila Serena com Antônia. Ele não falou de contratos ou de dinheiro, mas da história daquelas serras, das bandeiras que haviam passado por ali, da importância de se preservar a memória. Era um homem que entendia o verdadeiro valor da herança que seu pai tentara proteger. Antes de ir embora, ele pegou na mão de Antônia. Esta terra é sua, Dona Antônia, mas saiba que, se precisar de qualquer coisa, terá um Moretti ao seu lado. Desta vez, um que entende o que realmente importa. A visita de Roberto foi o capítulo final de uma longa cicatrização. Era a redenção não apenas de Vitório, mas de uma família inteira, encontrada através da mulher que eles menos esperavam. O tempo passou. As estações se revezaram sobre a Vila Serena. Antônia, agora uma líder respeitada e uma guardiã sábia, nunca esqueceu suas origens. Todas as manhãs era ela mesma quem acendia o fogão da cozinha da grande mansão, não por obrigação, mas por prazer, para preparar o café da manhã para sua mãe, para os hóspedes, para qualquer um que estivesse na casa. O cheiro de café fresco e bolo de fubá era o novo aroma daquele lugar, um cheiro de acolhimento, de recomeço. Certa tarde, sentada na mesma varanda onde fora humilhada anos antes por Vitório, agora observando crianças da comunidade brincando no jardim, Antônia pegou o velho caderno de couro. Ela não o abria há tempos. Suas páginas já não significavam armas ou segredos, mas sim um testamento de uma jornada. Ali estava a confissão de um homem poderoso, a ganância de um filho, a coragem de uma irmã e a força de uma comunidade inteira. Ela sorriu, fechando o caderno. A história da Vila Serena não estava mais presa naquelas páginas. Estava viva, respirando no ar, crescendo com as plantas, ecoando nas risadas das crianças. A cozinheira que herdou uma mansão descobriu que a maior riqueza não era a que se podia medir em hectares ou em dinheiro,
mas a que se plantava com as próprias mãos, seja uma semente na terra, seja um ato de bondade no coração de alguém. E naquela tranquilidade conquistada, ela encontrou a paz que nem mesmo o mais rico dos magnatas pode comprar.